o mar. João capítulo 6, versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém? Esses versículos para a nossa meditação. Então esse texto, como eu já falei, que fala acerca de Jesus ter andado sobre as águas. Mas antes disto acontecer, a Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus para ouvir a palavra de Deus e também ser curado de muitas enfermidades. E Jesus ali fez um milagre quando a multidão estava o acompanhando por onde Jesus passava. Cada pessoa de cada cidade queria ir com Jesus para receber o seu milagre. Então, já ficando tarde, Jesus ali ele faz um milagre que foi alimentar a multidão, que era muita gente, só de homens que estavam atrás de Jesus para ouvir e também receber os milagres. Era cerca de quase 5.000 homens, e fora as mulheres e crianças. E Jesus ali fez um milagre que foi multiplicar ali aqueles 5 pães e 2 peixinhos para alimentar todas essas pessoas. Então aproximadamente, vamos dizer assim, que passava-se de 10.000 pessoas. E todos foram alimentados por Jesus. Viram aquele milagre que Jesus fez. Mas Jesus percebia que através daquele milagre, e como sempre, o que Jesus fazia era assim notório em todas as cidades circunvizinhas. E Jesus sabia que muitos iam ali para aprendê-lo. E quando Jesus sentiu isso, que depois daquele milagre que ele fez, alimentaram a multidão só com 5 pães e 2 peixinhos, ele já sabia, então ele decide orar em particular. Nem todas as coisas que Jesus fazia, ele fazia junto com os seus 12 discípulos, os 12 homens que ele escolheu, que andavam com ele. Então ele decide orar em particular. E ele faz com que os seus 12 discípulos, ele ordena, não era vontade deles. Jesus ia para Cafarnaum depois desse milagre. Mas Jesus primeiro se decide ir ao monte orar em particular, sozinho. Aí ele ordena os seus 12 discípulos pegar um barco e ir para Cafarnaum. Eles não queriam ir, porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 14, versículo 23, diz que Jesus ordenou. Se ordenou é porque eles não queriam ir. Já em Marcos capítulo 6 diz que Jesus obrigou a eles a ir para o barco para ir para Cafarnaum, porque Jesus queria ficar um momento a só. E Jesus disse para eles: vocês vão na frente, enquanto eu vou despedir a multidão. Eu quero despedir a multidão, depois eu vou orar, e vocês vão se embora no barco. Talvez ele pergunta: e o Senhor, Jesus, de que o Senhor vai? Se nós já vamos no barco, se nós já vamos na frente, o Senhor vai de quê? Jesus talvez responda para ele e diz: não precisa vocês se preocupar. Tenha certeza, eu vou chegar lá com vocês. E a Bíblia diz que Jesus foi para o monte depois de despedir a multidão, e os discípulos foram para o mar. Foi a remo. Não é como hoje tem os barcos a motores. Foi a remo. E quando chegou no meio do mar, a Bíblia diz, cerca de 5.550 metros, no meio do mar, eles começaram a cansar, a se fadigar. Porque João diz aqui que a distância que eles estavam da terra de onde eles saíram, da areia para o mar, era cerca de 25 a 30 estádios. Essa era a medida que era assim utilizada antes. Estádio era equivalente a 185 metros. Então, multiplicando com 30, dá 5.550. Se fosse 25, dava 4.625. Então, ou seja, eles estavam 5 quilômetros longe de Jesus. E lá no meio do mar, começa uma tempestade. Os ventos começam a soprar, a Bíblia diz
que começa a soprar os ventos, e as ondas começam a bater no barco, e ali eles ficam com medo, já cansados, o vento era contrário, não conseguiam ir adiante para o lugar que eles iam. E Jesus, enquanto isso, estava orando. Enquanto Jesus estava no monte orando, os discípulos estavam na pior tormenta da sua vida. No meio do mar, 5 quilômetros distante da areia. Não dava para ir nadando. O jeito era ficar no barco, porque senão morria. E Jesus, a Bíblia diz que na quarta vigília, aí Jesus decide ir até onde estavam eles. Irmãos, os discípulos aguentaram e suportaram muito, porque a Bíblia diz que quando Jesus fez aquele milagre para a multidão, ainda não era tarde, mas quando Jesus foi orar, já estava chegando a tarde já, quando ele ordenou os discípulos ir para o mar. Veja, aí a Bíblia diz que ele foi na quarta vigília. Na quarta vigília foi que Jesus decidiu ir até os seus discípulos. O que era a quarta vigília? Os judeus, ele tinha uma tradição dele dividir a noite em 4 vigílias. A primeira vigília era das 6 às 9. A segunda vigília era das 9 às 12. A terceira vigília era das 12 às 3. E a quarta vigília era das 3 da madrugada até as 6 da manhã. Essa era as 4 vigílias que ele dividia a noite. Então provavelmente foi de madrugada que Jesus foi ter encontro com os discípulos. Até então, veja quantas horas eles não passaram ali sofrendo sem ir para frente. Porque a Bíblia diz que o vento era contrário. Quem consegue ir adiante quando o vento é contrário? E mais ainda no mar, corremos, não tem como ir adiante. E Jesus decide ir até os seus discípulos na quarta vigília. Enquanto isso eles estão lá, remando, preocupados, o que vão fazer. E Jesus, como é que Jesus age? Enquanto para eles aquilo estava sendo um momento de dificuldade, no meio do mar, as ondas batendo no barco, não conseguiam imaginar porque estavam fadigados. Quando os pensamentos deles ali não surgiram na sua cabeça, eles diziam: nós vamos morrer, estamos cansados. Para um lado que a gente vai, não tem como porque o vento está soprando. As ondas também estão fortes, não tem como a gente sair do meio. Mas é exatamente aí que Jesus quer mostrar que Ele é Deus. Porque aquilo que para a gente é tempestade e vento, para Jesus é apenas um simples caminho para Ele andar por cima. Enquanto para os discípulos aquelas ondas bravas, aqueles ventos, para eles era sinal de morte, para Jesus era apenas um caminho tranquilo, sem pedra, sem nenhum atrapalho para ele andar. Ele estava andando tranquilamente sobre o mar. Quem é que consegue ficar sobre as águas? Quem consegue andar por sobre as águas? Se não a ponte estreita, já fica difícil para andar nela. Mas Jesus andou pelas águas. E quando ele está chegando perto, de madrugada, quando ele está chegando perto do barco, aí a Bíblia diz que os discípulos viram, pensando que era um fantasma. Porque o medo já ali aterrorizava eles. O medo ali estava em primeiro lugar na vida deles, o medo. Porque já não bastava o vento e as ondas. Agora ali ele vê somente uma sombra andando. Porque ali com a tempestade, vento, ondas, não dava para olhar diretamente, ver como quem era aquela pessoa que estava vindo para eles. E até porque também eles nunca viram ninguém andando por sobre as águas. Aí eles começaram a gritar, a Bíblia diz: é um fantasma, é um fantasma. Mas não sabiam eles que quem estava vindo ali era aquele que ia acalmar o mar e ia fazer eles atravessar para a cidade de Cafarnaum. E eles gritavam com medo. E Jesus disse para ele: não temas, sou eu. Quando Jesus disse: sou eu, aí tem um que duvida. É Jesus nada, nunca vi ele andando por sobre as águas. Das últimas vezes que eu vi ele andando foi num barco conosco. E agora ele disse que é ele, eu não acredito, todos estão gritando.
E se a gente não morrer agora das águas e do vento, a gente vai morrer com esse fantasma. Ele vai matar a gente. Eu acho que ele vai afogar a gente tudinho. Mas Jesus disse, não temas. Aí Pedro pergunta a Jesus e diz, Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo. Jesus não tinha chegado perto ainda. Ele disse, se é o Senhor, Jesus, então deixa eu ir até aí onde está o Senhor. Jesus disse, então venha. Venha até mim. Aí ele desceu do barco e começou a andar também sobre as águas. Mas só que quando veio um vento forte, ele teve medo. Aí ele começou a afundar e Senhor, salva-me. Jesus, homem de pequena fé, pegou ele pela mão, colocou ele novamente acima das águas e subiu para o barco. Aí a Bíblia diz que as águas se acalmaram quando Jesus chegou no barco. Jesus vinha andando, o vento acalmou. Jesus vinha andando, as ondas também não pararam de se levantar. Mas quando Jesus entrou no barco, as ondas pararam, o vento cessou. Que coisa, não é? Jesus passa o tempo todinho orando. Deixa ele só. Ele chega no meio, mas do meio não pode passar. E o que quer dizer isso? Na nossa vida, para irmos adiante, só iremos se for com Jesus. Porque chega no meio e não tem como ir para canto nenhum. Pode remar, mas não consegue atravessar nem para frente nem para trás. Mas só fica no meio. Mas quando Jesus chega na nossa vida, a gente consegue chegar no destino que a gente quer. Porque a Bíblia diz assim, no versículo 21. Então eles, de boa mente, quando recebeu a Jesus no barco, e logo o barco chegou à terra para onde eles iam. Só é possível chegar aonde a gente deseja se for com Jesus. Se Jesus não estiver na nossa vida, nós ficamos como esses homens aqui, apenas no meio do mar, sem poder fazer nada. Pode até saber quem é Jesus, pode até ver Jesus fazendo milagre, mas se não deixar Jesus entrar na vida no barco, não tem como ir adiante, não tem como passar a tempestade. Permanece numa vida de tribulação, numa vida de perturbação e não consegue ir adiante. Mas quando Jesus chega, aí a gente consegue. E quando Jesus entra no barco e eles conseguem chegar até onde o destino que eles queriam, aí a Bíblia diz que eles ficaram lá, se reuniam. Jesus está no barco, eles se reúnem e ficam comentando um com o outro. Estavam espantados e ao mesmo tempo maravilhados pelo que eles viram. Estavam espantados porque viram ali no meio da tempestade Jesus chegar, e estavam maravilhados porque Jesus veio por cima das águas ao encontro dele. Porque para Jesus chegar na nossa vida não precisa usar o método que a gente usa, mas Ele está sempre dizendo e querendo entrar no nosso barco da nossa vida. Se não for Jesus, o que seria da nossa vida? Se não fosse Jesus que chegasse aqui neste tempo aqui, neste mar, no meio deste mar, onde esses homens estavam ali, já cansados, sem conseguir remar, se não estavam conseguindo nem remar, ainda mais conseguir nadar, é que ele não conseguia mesmo. Mas com Jesus não. Quando Jesus entrou no barco, aí o mar se acalmou e as forças se renovaram, puderam novamente remar e chegar até o destino. Porque se não for por Jesus, a gente não faz nada. Se não for por Jesus, nós não somos nada. Se apenas Ele parar os ventos da terra, acabou-se toda a humanidade. Se simplesmente Ele fazer isto, e às vezes tentamos ir para lugares e fazemos coisas que nós mesmos queremos ou pensamos que é o melhor para nós. Aí é onde chega no meio do problema, aí não consegue sair, mas às vezes não deixa Jesus entrar para ajudar para resolver. Mas Jesus está sempre à beira da nossa vida, procurando uma oportunidade para nos ajudar naquilo que a gente não consegue fazer sozinho. E Jesus sempre quer ajudar. Sempre quis ajudar. E o seu maior desejo é esse: ajudar-nos. Quando Ele deu a vida dele naquela cruz, que naquela época, morte de cruz era morte de maldição e de vergonha,
era para mostrar mesmo, fazer vergonha à pessoa, está ali pregado na cruz, é um malfeitor, não presta. Mas Jesus nem era malfeitor e não fez mal a ninguém. Mas antes alimentou quem tinha fome, mas antes fez ver aquele que era cego, mas antes fez andar aquele que era aleijado, mas antes veio purificar aquele que era leproso, e no final o que foi que ele recebeu? Cruz. Mas no momento que a gente precisa dele, na tempestade ele chega para acalmar. No luto ele chega para trazer alegria e cessar o choro. E o que é que a gente faz para ele? O que é que a gente faz para ele? Nada. Apenas queremos fazer da nossa vida como se nós fôssemos que tivesse o poder de direcionar e fazer o que quer. Mas não, a gente só vive porque ele permite, a gente só anda porque ele permite, e a gente só está de pé porque ele permite. E se ele não permitir, a gente afunda nessa vida. Aleluia. Mas quando ele entra na nossa vida é diferente, tudo muda. Fica até difícil, porque aquele discípulo servia Jesus. E por servir a Jesus não quer dizer que a gente não vai sofrer. Sofre, mas sabe de uma coisa? Nós vamos ter solução lá na frente e vamos ter paz e alegria. Servir a Jesus terá sofrimento, mas será certeza de uma coisa: que na hora da necessidade, Jesus não vai chegar nem adiante nem atrasado. Chegará na hora certa para nos ajudar. Isso é servir a Jesus. E o que é que a gente faz para ele? Nada. Queremos pegar o barco da nossa vida e seguir um destino, viagem sem Jesus. Viagem sem Jesus não tem destino. Viagem sem Jesus para-se no caminho e fica a ponto de morrer. Mas quando tem Jesus, chega. Mesmo que demore, mas chega lá. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus está no barco da nossa vida, aí a gente consegue resolver tudo. Mas quando Jesus não está na nossa vida, tudo se torna difícil. Porque aquela tempestade, aquele vento, estava problema até Jesus chegar. Mas quando Jesus chegou, a gente não vê dizer que as ondas levantou, o vento soprou. Não. Porque quando Jesus chega, a gente permite. Porque Jesus não entrou a pulso no barco, disse quando eles o receberam. Jesus, ele manda no mar e mandava no vento. Mas ele só entrava no barco quando alguém permitisse ele entrar. Mas se ele não entrasse, ele ia morrer afogado? Não, porque da mesma forma que ele vinha andando, ele conseguia chegar em Cafarnaum. Mas foi melhor para aqueles homens deixar ele entrar. Porque se ele não deixasse ele entrar, eles iriam morrer afogados. Porque o barco não ia suportar as ondas fortes batendo. Mas Jesus, quer saber de uma coisa? Jesus não deixa ele morrer. Passaram horas de sofrimento, horas de agonias, mas Jesus não permitiu eles morrerem. E nem permitiu o barco afundar. Mas quando chegou, acalmou tudo. Não precisou nem mandar acalmar. Nem precisou ele mandar acalmar. Mas isso ele só faz quando a gente dá uma permissão a ele. Mas eu quero isso para a minha vida. Você quer? Mas Jesus quer lhe ajudar a conseguir. Se você não quer ir com Jesus, desculpe, você não vai conseguir. Porque tudo nessa vida dependemos de Jesus. E Jesus sempre está disposto à porta para nos ajudar. E sempre para dar o melhor. Aquilo que é de mal ele toma para si, para nos dar o melhor. E tudo isso acontece com uma permissão, quando a gente diz sim para ele. Quando a gente diz, entra no meu barco. Entra no meu barco e me leva até o destino que eu quero chegar. Aí chega tranquilo, sem cansar e sem medo. Mas com Jesus é cansaço e medo. Mas com Jesus não tem medo não. Para quem tem medo? Você disse, aquele que quer ainda que chega morto, viverá. Para quem tem medo? Mas isso só acontece quando a gente crê nele, quando ele está no barco. Mas quando ele está fora, qualquer coisinha nos assusta. O vento, as águas, ou qualquer problemazinho assusta. Fica assustado, fica temeroso. Mas para que temer? Se tudo acontece pela permissão dele, e tudo tem
até onde ele determina, é até aqui, dali não passa. Assim como ele colocou os limites dos mares, não passa, é até ali. Ele fica bravo, ele enche, mas ele não passa do limite que foi determinado, é até aqui. E tudo só acontece na nossa vida porque ele nos permite acontecer. E tudo isso que está acontecendo hoje é permissão dele. E sabe de uma coisa? Só vai acabar quando ele quiser. Só vai acabar quando ele quiser. Não tem ninguém sábio, não adianta mudar ninguém porque não vai fazer nada. Mas só vai acabar quando ele quiser. Os males só irão sair quando a gente disser assim: Jesus entra no nosso barco, aí a gente vai conseguir passar esse momento difícil. Mas enquanto Jesus estiver fora, é vento, é tempestade, é onda, sempre se levantando dia após dia, problema surgindo em cima de problema. Mas quando a nação se humilhar perante Deus e dizer: Jesus, entra no meu barco, aí sim vamos ver coisas diferentes acontecer sobre a face da terra. Porque o Deus que permite as tribulações acontecer é o Deus que tira também. E o Deus que dá a vida é o Deus que tira. E a gente não pode questionar, porque tudo está na palma das suas mãos. Nós para Deus, sabe o que somos? Apenas uma gota de água em um balde. Todo este mundo, a Bíblia diz, todas as pessoas, para Deus, é como se fosse um pingo de água, uma gotazinha de água num balde, que ninguém dá nada de valor. É aí onde a gente percebe que sem Deus a gente morre. O mundo é uma imensidão, cheio de problemas, cheio de dificuldade, e só Jesus é que nos ajuda a passar por elas. Só Jesus e mais ninguém. A solução da nossa vida é Jesus. Em Jesus a gente consegue aquilo que a gente deseja. Só é por Jesus. E só foi Ele que deu a vida dele por nós, para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E mais ninguém. Ninguém teve coragem, nem tem coragem de morrer. Mas Jesus teve. Mesmo sem nós merecermos, mesmo sem nós sermos agradecidos, sermos ingratos, mas Ele não olhou para isto, mas antes, Ele sempre pede uma permissão para entrar em nossa vida, no nosso barco, para mudar a nossa história. E nessa noite eu pergunto, se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, você deseja vir para Jesus nesta noite? A tua vida, o teu barco só tem destino se for com Jesus. A Bíblia diz que tudo aqui passa. Nós éramos pequenos, agora já estamos grandes. E cada dia que se passa, o tempo voa. Começamos o ano há pouco tempo, já estamos terminando o segundo mês do ano. E sabe que dias melhores? Só com Jesus. Só com Jesus terá dias melhores. E não é aqui não, é uma promessa, uma morada lá no céu. Esses são os dias melhores que virão. Quer vir entregar sua vida para Jesus nessa noite? Algum de vocês que estão aí quer entregar a vida de vocês para Jesus? A nossa vida só tem sentido quando Jesus está nela. Vocês querem entregar a vida de vocês para Jesus? Venha nesta noite entregar-se a Ele e permitir Ele entrar na sua vida, e você verá que não é diferente. Se não será diferente, se o destino não será melhor, e se para atravessar nesta vida é melhor com Ele do que sem Ele, se difícil é com Ele, pior é sem Ele. Mas que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus, e sempre permitimos Jesus entrar em nosso barco. Amém?